Olá, abençoado! Olá, abençoada, com todas as bênçãos. Esse é o melhor dia de nossas vidas e aqui vem mais um estudo bíblico com apostila, com o título A Igreja que está em sua casa. Em sua casa. Pode ser que esteja aí na sua casa mesmo. Esse é o canal Crescendo em Graça Brasil Estudos e você está convidado a estar conosco neste vídeo e também a se inscrever no canal. Recebo que você já esteja fazendo isso e providenciando isso. Neste momento, vamos apresentar a você uma alternativa para os dias atuais. A igreja que está em sua casa. Quando se fala em igreja, a primeira coisa que alguém pensa é um local grande, né? Ou pequeno, um templo, um local de reuniões. Pensando que só neste local de reuniões pode haver uma igreja. Só que a igreja somos nós. Cada um de nós é um templo do Espírito Santo. Nós que somos filhos de Deus, que somos eleitos por Deus para conhecer esta verdade do Evangelho, então somos muito especiais. E vamos diferenciar. Templo somos cada um de nós. E como cada um de nós, quando nós nos reunimos, aí está a Igreja de Cristo. Nos 3 primeiros séculos da era cristã, a igreja não se reunia em templos. Ela se reunia em casas. E sabe, foi aí que ela mais cresceu. Foi aí que ela mais se desenvolveu. Mas vamos direto ao ponto. Jesus frequentava muito as casas de muitas pessoas. De várias pessoas. Podemos mencionar vários aqui, vários acontecimentos, como por exemplo a visita que ele fez aos irmãos Lázaro, Marta e Maria. Em Mateus 9:10 também, em Mateus 26, 6 e 7, em Marcos 1, 29 e 30, existem várias referências de Jesus visitando casas. Bem, naquele tempo, evidentemente, não havia ainda a igreja estabelecida, não é? Não havia igreja como estava no coração de Deus propositado ou proposto. Em Mateus 16, 18 é a primeira vez que se ouve esta expressão na Bíblia. Eu também te digo que tu és Pedro, disse Jesus a Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Que rocha é esta? A declaração de Pedro, que está lá no verso 16, onde ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou Filho do Deus vivente. Então aqui nós podemos entender que a verdadeira igreja, a igreja de Cristo, seria edificada sobre Cristo. E ele disse, a minha igreja. Né? Quem é Cristo? O Deus vivo, o Deus vivente. E não sobre o fundamento que muitos estabeleceram suas supostas igrejas. Nos dias de hoje, nós sabemos e vemos por aí de todos os ramos, religiões fundamentadas sobre Jesus de Nazaré, mas não sobre o Cristo verdadeiro, não sobre o Deus vivo. O que existe hoje são muitas denominações religiosas, mas a verdadeira igreja de Cristo não. Nós vamos chegar lá já já. Os discípulos de Jesus de Nazaré também muitas vezes frequentaram casas e se reuniam com pessoas nas casas. Mas eles não eram considerados cristãos e ali não estava efetivamente reuniões de igrejas. Né? O que havia era judaísmo. A lei de Moisés é o que prevalecia naqueles tempos. Você pode verificar quando que os discípulos se reuniam e como se reuniam em Atos 2:2, 2:1 e 2, Atos 10:22, Atos 16:40, etc. Por essa razão, porque ainda não havia cristianismo de verdade naquele tempo, porque a verdadeira igreja de Cristo seria fundada depois de sua morte e ressurreição. Veja que interessante. Em Antioquia, depois que Jesus morreu e ressuscitou, então o que aconteceu? Os discípulos continuaram o seu trabalho que deveria ter cessado ali, mas eles continuaram. Mas não eram reconhecidos como cristãos. Veja onde foi a primeira vez
que os discípulos do verdadeiro Cristo ressuscitado se tornaram ou foram reconhecidos como cristãos no mundo daquele tempo. Em Antioquia, uma cidade gentílica, através da pregação do apóstolo Paulo. Foi ali que, pela primeira vez, os discípulos foram reconhecidos como cristãos. Nós vamos narrar isso aqui para vocês em Atos, capítulo 11, versos 21 a 26. E a mão do Senhor estava com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém, ok. E enviaram a Barnabé para que fosse a Antioquia. Este, quando chegou e viu a graça de Deus, se regozijou e exortou a todos a que, com propósito de coração, permanecessem fiéis ao Senhor. Porque era varão bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão foi agregada ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso para buscar a Saulo. E encontrando-o, o trouxe a Antioquia. E congregaram ali todo um ano com a igreja. E ensinaram a muita gente. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Esse é o ponto importante. Quando que os discípulos foram reconhecidos como cristãos e efetivamente a igreja se tornou cristã? Quando Barnabé foi buscar Paulo, em Antioquia. E quando ele chegou em Antioquia, ficou um ano com todos os que estavam ali. E ali foram reconhecidos como cristãos, porque a mensagem de Paulo era a mensagem da verdadeira igreja cristã. Então podemos dizer que a verdadeira igreja cristã está fundamentada, estabelecida sobre os ensinamentos de Paulo, porque ele foi ao terceiro céu, se encontrou com Cristo ressuscitado e ouviu a verdade que deveria ser entregue à verdadeira igreja de Cristo, aquela que Jesus prometeu lá em Mateus 16, 18. A igreja em Antioquia possivelmente foi a primeira a ser estabelecida em graça e apostolado, sem dúvida. E depois várias outras foram estabelecidas no mesmo proceder, conforme os registros das cartas do apóstolo Paulo. Entretanto, nos tempos do apóstolo Paulo, muitos eleitos, muitos cristãos e muitos colaboradores de Paulo também se reuniam nas casas. Há aqui um exemplo muito especial que nós vamos ver já aqui, de um casal muito famoso, não é? Muito conhecido biblicamente na história, por serem colaboradores fiéis de Paulo, e eles tinham uma congregação em sua própria casa. Já vou te dizer quem são esses dois aí, você já deve saber. Naquele tempo, foi necessário que isso acontecesse assim. Por que se reuniam nas casas naquele tempo? Porque as distâncias das congregações estabelecidas eram muito grandes, porque a dificuldade de transporte possivelmente era muito grande, por causa da perseguição também, porque muitas vezes o apóstolo Paulo esteve preso, não é? E as pessoas muitas vezes eram perseguidas nas congregações. Então, as igrejas, os verdadeiros colaboradores, aqueles que realmente eram firmes e constantes, se reuniam em suas próprias casas e chamavam seus amigos, seus familiares, como é em muitos casos hoje em dia. Veja os textos a seguir agora, eu vou te mostrar aqui este casal e outros que estão aqui como exemplo. Filemão, capítulo 1, verso 2. E a irmã Ápia e a Arquipo, nosso companheiro de milícia, e a igreja que está em tua casa. Declaração de Paulo, né? Colossenses 4,15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfas e a igreja que está em sua casa, na casa de Ninfas. 1 aos Coríntios 16, 19. Aqui vem agora o casal. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Priscila,
com a igreja que está em sua casa, vos saúdam muito no Senhor. Este era um casal tremendo, colaboradores de Paulo para o que desse e viesse. Para qualquer obra, para qualquer coisa. Eles se deslocavam para onde Paulo achava necessário. Eles recebiam encomendas do apóstolo Paulo no sentido, olha, vão até tal lugar, conversem com fulano lá, com cicrano, enfim. Eram colaboradores prestativos para qualquer situação que acontecesse. E as suas reuniões eram em sua própria casa. Vamos a mais 2 versos sobre isso. Romanos 16:5. Saudai também a igreja de sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é o primeiro fruto da Acaia para Cristo. Veja que interessante. Mais uma igreja em casa de alguém que Paulo mencionou. E em Atos 20:20, então há uma declaração geral, genérica, do trabalho de Paulo nas casas. E ele disse: não me esquivei de anunciar a vocês nada do que fosse útil, ensinando a vocês publicamente, nas congregações abertas, não é? Nas congregações que Paulo havia estabelecido, publicamente, em alguns casos até em sinagogas, Paulo também ensinava, e de casa em casa. De casa em casa. Existem grupos que não são propriamente cristãos, mas que usam a Bíblia também. Hoje em dia, grupos que são muitas vezes até inconvenientes, porque fazem um método cansativo e muitas vezes até que incomoda, que aborrece as pessoas, visitando de casa em casa. Isso tem que ser feito com muita sabedoria e com muito entendimento. Há essa possibilidade. Os dias de hoje, no Brasil, no mundo inteiro, são dias difíceis. São dias onde estão muitas vezes proibindo aglomerações, e quando não há proibições, existe também o receio de muitos em estar em um ambiente lotado de pessoas, não é? E isso não envolve apenas igrejas, templos, mas envolve eventos, reuniões corporativas e uma série de coisas, shows, não é? O mundo passa por um tempo difícil, onde aquilo que acontecia há 2, 3 anos atrás não acontece mais dessa forma. E muitas vezes retoma-se as atividades, mas tem que regressar novamente às restrições, porque esta questão toda de pandemia tem levado muitas pessoas a sentirem na própria pele, na própria vida pessoal, as dificuldades. E ainda que muitas vezes se permite, as próprias pessoas não querem participar mais. Então, essas dificuldades por conta de pandemia, por conta de restrições, as dificuldades de deslocamento que existe hoje também por conta de uma série de fatores, instabilidade provocada pela pandemia, como nós já dissemos, e pelos altos custos de deslocamentos que antigamente eram mais fáceis. Hoje em dia, nas grandes cidades, especialmente como esta, onde nós estamos aqui em São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, enfim, várias cidades enormes que existem por aqui, onde se torna muito difícil, muitas vezes, quando há um centro educativo, uma congregação ou duas, numa cidade enorme como São Paulo, se torna difícil a locomoção, se torna difícil congregar fisicamente. Por isso nós também temos as nossas reuniões online, virtuais, que por sinal estão sendo muito bem recebidas, né? E você já está convidado também às nossas reuniões virtuais, todas as quartas-feiras às 19 horas, às 20 horas, perdão, o horário mudou, às 20 horas, através do YouTube, no Crescendo em Graça Brasil Oficial. Desde já, você está convidado para participar das nossas reuniões virtuais. Mas estamos falando aqui a igreja que está em sua casa. Por quê? Eu recebi a graça, eu, minha esposa, ou eu e meu marido, ou eu sozinho por enquanto, mas eu recebo que aqui haverá uma congregação.
Haverá não, já pode haver, porque você é um templo de Deus iluminado, Abba Pai. Eu recebo que mais um templo iluminado como você, uma mente iluminada como a sua, chegue no mesmo local onde você se encontra, na mesma cidade. E aí nós poderemos ter o quê? Uma igreja em sua casa. Eu recebo isto. Nós já temos aqui abençoados, casais, famílias inteiras, que estão se reunindo em sua própria casa, porque você não necessita de um templo enorme, alugar um espaço, ou, eu não tenho onde congregar aqui, eu vou acabar indo em qualquer congregação do sistema. Não faça isso. Não faça isso. Procure a gente. O nosso WhatsApp estará aí, passando aí agora na sua tela. Procure a gente. Depois deste estudo, que nós vamos concluir daqui a pouco, haverá um outro estudo explicando, compartilhando como é que nós podemos atender você se você deseja fazer uma reunião em sua casa. Uma reunião ou reuniões semanais, por exemplo, em sua casa, ou a cada 15 dias. Nós vamos dar toda a estrutura que você necessita e a orientação, principalmente neste momento, para que você possa começar uma reunião em sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil. Isso não será difícil. O que importa é o teu interesse, a tua intenção, ok? Muito bem. Congregar nas casas pode ser novamente uma importante alternativa para o crescimento em graça daqueles que estão sendo iluminados. Hoje nós temos, por exemplo, várias pessoas na Bahia que estão querendo congregar, não é? E certamente que o deslocamento hoje é muito difícil para sair daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, para atender alguém na Bahia. Mas se a pessoa lá tem a mente iluminada pelo Evangelho da Graça, não precisa necessariamente nem ela mesma falar. Você mesmo não precisa pessoalmente, eu não quero falar, porque eu ainda não conheço tudo. Não importa. Nós vamos enviar a você um material, vamos convidar você a assistir às nossas reuniões virtuais, vamos levar até você um método eficiente através de um estudo bíblico, como este que eu estou fazendo aqui com uma apostila na minha mão, onde você vai poder transmitir informações lendo para alguém o que é importante, o que é necessário, enfim. No próximo estudo, neste mesmo canal, Crescendo em Graça Brasil, estaremos lhe dando mais informações para você que possa estar interessado em ter uma reunião em sua própria casa, como fazer isto, sem transtornar o ambiente, sem promover nenhum tipo de dificuldade com alguém que porventura não queira alguma coisa. Nós vamos comunicar a você uma alternativa ou várias alternativas para que você possa levar a cabo esse objetivo maravilhoso que é fazer esta palavra maravilhosa da graça correr. Por aqui ficamos hoje. Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, que já passou aí na legenda, mas certamente ao final do vídeo estará também à sua disposição, e nós estaremos seguindo com as informações necessárias para que isto possa acontecer. Até breve, tenha a melhor semana de sua vida, com a mente renovada, confessando que tudo está bem, confessando, eu recebo uma congregação aqui em minha casa, eu recebo uma congregação em minha cidade, eu recebo que a palavra vai correr e não pode ser de qualquer maneira, tem que ser debaixo de orientação, e eu recebo tudo isso. Me uno à sua confissão e vamos caminhar nessa direção para que este Brasil seja alcançado com a palavra do Evangelho da Graça. Até o próximo vídeo. Abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Tchau!